Me dirijo à nobre juíza federal doutora Rosália Monteiro Figueira, juíza da Terceira Vara Federal Criminal do Estado do Rio de Janeiro. Considerando o artigo 133 da Constituição Federal que diz: o advogado é indispensável à administração da justiça, sendo inviolável às suas manifestações no exercício da sua profissão. Considerando o artigo 5º, 6 da Constituição Federal, que diz que é livre a manifestação do pensar, sendo vedado o anonimato. À luz do artigo 7º, parágrafo 2º da Lei Federal 8.906 de 1994, que é o Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, lei essa que regula a advocacia, que diz que o advogado é inviolável em suas manifestações profissionais, não estando inserido em crimes de injúria, difamação ou desacato, puníveis no exercício da sua profissão. E também considerando o artigo 2º, parágrafo 1º desta mesma lei, desse mesmo Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, que diz que no seu ministério privado o advogado exerce função social. E por isso estou aqui, me dirigindo à senhora. Eu falo como advogado e como cliente da GAS Consultoria. Eu falo pelos aqueles que não têm voz, por aqueles clientes de longe e de perto, que não conseguem acessar e buscar os seus direitos. Eu falo por todos aqueles que falam, falem por mim. Nobre juíza, no dia 22 de junho, o ministro do STJ pediu informações à 4ª Vara Criminal de Niterói, que já respondeu no dia 1º/7, petição protocolada no conflito de competência que o ministro do STF busca resolver entre a 4ª Vara Criminal de Niterói e a Terceira Vara Federal Criminal do Estado do Rio de Janeiro. A senhora até hoje não respondeu. Aduzo isso como uma inconstitucionalidade patente pelo princípio da celeridade processual e principalmente pelo artigo 1º, inciso 3º da Constituição Federal, que fala da dignidade da pessoa humana. Pessoas humanas essas que estão sofrendo pela paralisação de uma empresa protegida pelo artigo 1º, inciso 4º, que fala da livre iniciativa na Constituição Federal, e pelo artigo 170, parágrafo único desta mesma Constituição, que diz que todos podem fazer atividades que não são reguladas em leis. Todos, sem excluir nenhum brasileiro ou estrangeiro que esteja em território nacional. O que venho pedir para a senhora, respeitosamente, é que a senhora responda ao ministro. Responda para que lá no STJ possa ser decidido este conflito de competência. Eu defendo desde o começo dessa luta, doutora juíza excelência Rosália, que essa operação Criptos, ela foi totalmente assodada desde a Polícia Federal, também do Ministério Público Federal e também da Terceira Vara Federal Criminal, a qual a senhora é a juíza titular. Assodamento esse ratificado no voto divergente prolatado no dia 6 de dezembro de 2021 pelo nobríssimo desembargador William Douglas, que também colocou no voto do assodamento dessa operação Criptos.
O que pedimos é celeridade. O que pedimos é solução. O que pedimos é que seja concedido aos clientes a dignidade da pessoa humana. A GAS errou muito e eu sou um grande crítico na condução após os eventos de prisão. Mas os eventos de prisão, a paralisação da empresa que estava pagando, ao contrário de várias que não estavam dando seus rendimentos aos clientes e tendo esses seus totalmente soltos, aproveitando o dinheiro das pessoas lesadas. A GAS, ela estava pagando e continuou pagando até 20 dias após os eventos de prisão. O assodamento da Polícia Federal, do Ministério Público Federal e da Justiça Federal se deu em, ao invés de investigar, que nós somos favoráveis, paralisaram a empresa, prejudicando milhares de pessoas, milhares de clientes. Doutora Rosália, a senhora é uma funcionária pública. Nós somos o público e nós pedimos, exigimos que a senhora, nesta resposta ao conflito de competência, tenha celeridade. Celeridade, que é um princípio constitucional, que é a celeridade processual. Uma justiça atrasada não é justiça. Nós precisamos de solução. A senhora tem uma caneta em mãos que tem o poder de resolver essa questão ou de pelo menos dar celeridade. Como Montesquieu falava, o poder judiciário é um poder terrível e principalmente na esfera penal, onde a liberdade pode ser retirada a qualquer tempo. Temos que ter prudência no julgamento, por isso o termo jurisprudência. Precisamos, ao decidir alguma coisa, olhar para aqueles que serão prejudicados, principalmente em um caso onde a atipicidade é latente. Quando a própria Polícia Federal, no seu relatório, doutora Rosália, coloca que após o início da fase ostensiva da Operação Criptos, pensamos tratar-se de uma pirâmide. Só que, após verificações, vimos que tinha-se operações com criptomoeda. Então, se foram atrás de uma pirâmide, que seria competência estadual, após verificarem preliminarmente que não era, a Operação Criptos tinha que cessar e não criar todo este problema que criou. Pessoas presas, sem nenhuma anotação criminal, por quase um ano, pessoas foragidas, longe das suas famílias. Doutora Rosália, essas pessoas que estão fora do Brasil, elas não são bandidas. Estão sem poder ver a sua família, elas não são bandidas. Elas não são bandidas. Tenha humanidade, que independente de ser juiz, policial federal ou promotor de justiça, todos nós somos humanos. Todos nós prestaremos conta a nosso Pai Celestial. Então eu peço e rogo para que a senhora, com a sua caneta com poder indescritível, responda urgentemente ao ministro relator do conflito de competência, conforme já fez há muito tempo a juíza criminal da 4ª Vara Criminal de Niterói. Eu peço aqui, nobre excelência doutora Rosália, novamente, por aqueles que não têm voz, por aqueles clientes GAS,
do Piauí, do Amazonas, de Roraima, do Acre, pessoas que falam comigo e dizem: eu não tenho o que fazer, eu estou longe, eu estou só. E eu falo para eles, doutora Rosália, vocês não estão só. A função social do advogado me empurrou, me absorveu para essa luta e eu não vou desistir até o fim dela. O que eu te peço, doutora Rosália, é que responda urgentemente ao ministro nesse conflito de competência, à luz do artigo 1º, inciso 3º da Constituição Federal, que fala da dignidade de mim, humano, da senhora, humana, e de todos os milhares de clientes GAS que clamam. Agradeço a sua atenção e que se faça justiça.